quais são os exames que a gente pede? O que eu tenho que fazer? Então, o mais comum é fazer um ultrassom mesmo, que é para avaliação desses órgãos internos. O ultrassom é um exame excelente para investigação de cistos e tumores de ovário. Eu não preciso fazer ressonância, eu não preciso fazer tomografia, muitas vezes eu não tenho necessidade de fazer nenhum exame mais complexo. E eu posso fazer, em princípio, um ultrassom simples, para já verificar como é que está esse cisto, e posteriormente, ou se o médico pedir de uma vez só, faça um ultrassom com Doppler. O Doppler é uma forma de investigar a vascularização. Geralmente, tumores malignos, eles têm muita vascularização, porque ele quer espalhar. E aí o Doppler, ele consegue mostrar isso, a questão da malignidade, da vascularização desse cisto. Além disso, existem o que a gente chama de marcador tumoral, que são exames de sangue específicos para investigar se você tem proteínas ou se tem alguma coisa no seu sangue que seja típico de tumor. Esses marcadores tumorais são vários diferentes que a gente colhe e verifica. Alguns são mais específicos que outros, mas em conjunto você verifica se eles têm aumentados e se tiver muito aumentado, existe a possibilidade de você estar tratando de uma doença maligna. Porém, alguns marcadores, e eu vou citar um especificamente, que é o CA125, ele aumenta não só quando eu tenho doenças malignas, eu posso também ter um aumento do CA125 para patologias benignas, como, por exemplo, a endometriose. Então, o fato de você ter um marcador aumentado não significa necessariamente, dependendo do marcador, que você está com câncer. É preciso fazer uma avaliação mais acurada para juntar tudo. Então, a gente faz a avaliação do paciente, não é do exame. Vê como é que são os sintomas, vê como é que está o exame físico e vê os exames complementares. E o tratamento, como é que se faz para um câncer de ovário, por exemplo? Se eu tenho um câncer de ovário, eu tenho que tirar, independente da idade. Então, assim, crianças podem ter câncer de ovário? Sim. E faz o tratamento de retirada do câncer? Faz. E o ovário, ele mantém? De preferência. Então, se faz hoje em dia, a gente busca fazer cirurgias mais conservadoras para preservar a fertilidade dessa mulher. Se a mulher é mais velha, então já está com mais de 50 anos, aí sim pode-se fazer uma cirurgia mais radical e retirar o órgão todo. Então, você retira o ovário e você retira as tubas uterinas. E aí, esse é um ponto que eu queria lembrar também. Hoje se tem uma recomendação de fazer a retirada das tubas uterinas, muitas vezes quando você está fazendo outras cirurgias, porque existe uma ligação de incidência de câncer de ovário com o câncer de tuba uterina também, a carcinogênese, né, o processo de desenvolvimento. E aí pode ser que você faça uma cirurgia que aparentemente não tem nada a ver, mas quando você vai pegar o relatório da cirurgia, tá escrito que retiraram as tubas também. Então, por exemplo, vou fazer uma histerectomia, tirei o meu útero por um motivo diferente. Eu tava com mioma, com hemorragia, acabei tirando o útero. Existe a possibilidade do médico já tirar também as tubas e o ovário como forma de prevenção. Isso, obviamente, para mulheres mais velhas, mulheres que estão na perimenopausa, próximo de entrar na menopausa. As mais jovens, a gente tenta ao máximo preservar a fertilidade e fazer cirurgias mais conservadoras. Você tentar tirar o mínimo possível, mesmo sendo um câncer. Existe também a possibilidade, né, em alguns casos, de ter que retirar tudo, né? Então você tem que tirar o ovário, mas você pode fazer o congelamento de óvulos, você que é mais jovem, ter essa possibilidade de congelar óvulos e depois utilizar. Então, eu preciso fazer quimioterapia, fazer rádio, preciso mexer com alguma coisa. Essa é uma possibilidade que o médico também pode te ofertar, que é o congelamento de óvulos, para depois você dar seguimento no tratamento. O câncer de ovário, ele é muito raro. Então, a gente pode ficar relativamente tranquilo em relação a isso e não precisa de uma investigação específica, então não precisa fazer rastreamento específico. Mas os cistos são muito comuns. Então, da mesma forma, né, os cistos, eles podem, como eu falei, ser funcionais ou não, mas a gente não precisa, da mesma forma como o câncer de ovário, ficar fazendo ultrassom o tempo inteiro para
investigar o cisto. É importante lembrar disso. O que vai me chamar a atenção, por exemplo, numa doença benigna? As questões das dores e do aumento do volume abdominal. Então, se você percebeu que você tá com a barriga crescendo, né, e não tô grávida, é importante procurar um médico para avaliar. Os cistos, eles podem crescer muito, existem cistos muito mais pesados que um bebê, porque não tem um controle, né? E aí ele vai crescendo e vai ocupando espaço no abdômen. Mesmo sendo uma doença benigna, é importante você investigar para saber o que está acontecendo. Lembrar que existem questões familiares que chamam mais atenção. Então, pessoas que têm na família, familiar próximo, né? Que teve câncer de ovário, câncer de mama, câncer de intestino, que tem vários casos na família, alguns casos de alterações genéticas, é importante que elas já façam o diagnóstico precoce para descobrir esse tipo de problema. Então, se você sabe que na sua família, por isso que é importante a história familiar, né, que a gente pergunta muitas vezes na consulta. Se você sabe que na sua família tem casos de câncer de ovário, câncer de mama ou câncer de cólon, né, de intestino, fique esperta, porque pode ser que você precise fazer uma investigação um pouco mais acurada. Muitos casos, a gente manda para o geneticista para fazer a avaliação de determinação de alteração genética, no caso os genes BRCA1 e BRCA2, que são responsáveis por essas alterações. Enfim, o câncer de ovário, ele é raro, mas ele é muito grave. Então, é importante a gente ficar de olho nos sintomas, principalmente se eu estou nos extremos de vida, se eu sou muito jovem ou sou mais idosa. Preste atenção a questões relacionadas ao aumento do volume abdominal e dores pélvicas, que precisam ser investigadas. Fora isso, cistos pequenos ou cistos funcionais, que podem ser simples ou hemorrágicos, eles se resolvem sozinho. Eu não preciso ficar tomando pílula, não preciso ficar preocupada para que eles desapareçam, porque esse é um processo fisiológico que vai acontecer naturalmente. Hoje a gente vai ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, tiver alguma questão, pode mandar mensagem. Não esquece de dar um like, de divulgar o vídeo se você achou a informação importante e até o próximo.